Olá, meus amigos e minhas amigas, saudações, uma felicidade estar com vocês novamente, mesmo que de forma virtual, retomando aqui o nosso curso de semiótica após essa pequena pausa para o recesso para as festas de Ano Novo. Bem, na aula de hoje, nós vamos nos concentrar no exame de um pequeno texto do Barthes intitulado A Mensagem Publicitária. Nós já examinamos, nosso último encontro se dedicou a estudar aquela espécie de apostila que consiste nos elementos de semiologia, e agora, a partir desse vídeo dos próximos encontros, nós vamos nos concentrar em algumas aplicações específicas desse modelo delineado no texto que acabei de mencionar. E na aula de hoje, portanto, vamos examinar a mensagem publicitária. No próximo encontro, provavelmente, dependendo do retorno de vocês, vamos estudar a retórica da imagem, a mensagem fotográfica, e talvez vai ser um pouco difícil, apesar de ser um tema que eu gosto muito de estudar e de conversar sobre ele. Nosso último encontro em torno de Roland Barthes, antes da gente passar o exame da semiótica desenvolvida no território norte-americano. Nossa última incursão, portanto, na semiologia de Roland Barthes vai ser a respeito da moda. E se vocês quiserem, se vocês me derem um retorno, se vocês deixarem claro que estão interessados em continuar estudando Barthes por tanto tempo, tá bom? O tema da moda é um tema que me interessa muito, mas é um pouco trabalhoso montar esse tema a partir dos textos do Barthes, em especial a partir de um texto muito difícil de um livro intitulado O Sistema da Moda. Bem, passemos aí em revista o que nós vamos examinar na aula de hoje. Como eu falei, nosso texto básico aqui é a mensagem publicitária, e esse texto foi publicado no livro Aventura Semiológica. Bem, originalmente ele foi publicado em 1963 e ele tinha um título um pouco mais amplo, um título diferente. Ele se intitulava A Mensagem Publicitária, Sonho e Poesia, numa tradução talvez livre. Bem, nesse artigo de 1963, publicado nos Cadernos da Publicidade, uma revista especializada na área de publicidade na França, além desse título um pouco diferente, um título que já remete ao campo do imaginário, ao campo do poético, de certa maneira equiparando a atividade do publicitário, a atividade da publicidade à poesia e à arte, não é? Ao colocar sonho e poesia associada à própria mensagem publicitária, além dessa diferença de título, o artigo, conforme publicado originalmente, trazia alguns subtítulos, né, que foram eliminados na edição, na publicação do artigo, conforme saiu lá na Aventura Semiológica. Bem, basicamente o que eu vou fazer aqui não é tentar expor as teses centrais do texto, eu vou basicamente passar em revista o texto. Ele é um texto pequeno, são basicamente 8 pequenas páginas. Eu vou comentar alguns aspectos desse texto que eu julgo importantes para, de certa maneira, auxiliar a leitura de vocês. Lembrem, eu preciso repetir isso, todos os vídeos eu repito, isso fica um pouco chato, né? Mas é preciso insistir nisso. O vídeo não basta por si só. É apenas uma das instâncias, digamos assim, de estudo. A principal delas, claro, é a leitura. Nada substitui a leitura que vocês vão fazer dos próprios textos, tá bom? Então, passamos aí a revista do texto. O Barthes começa a partir de um modelo básico da teoria da comunicação, né? Ele diz que toda mensagem publicitária, toda a mensagem do campo da publicidade pode ser encarada conforme o modelo básico da teoria da comunicação. Há sempre um emissor, que é a empresa que contrata a agência de publicidade ou publicitário, enfim, a empresa, o emissor. A gente tem um receptor, que é o público potencialmente comprador. A gente tem um canal, que é o suporte da mensagem publicitária. Esse canal pode ser os mais variados possíveis. E a gente tem a mensagem em si. Bem, a perspectiva semiológica, a perspectiva de encarar os fenômenos culturais pela perspectiva da linguística, vai exigir que o analista, vai exigir que o semiólogo aborde a mensagem publicitária em si mesmo, de maneira imanente. Ou seja, devemos deixar de lado a questão do emissor, devemos deixar de lado momentaneamente a questão do receptor e se concentrar na mensagem mesma, se concentrar de maneira imanente
no conteúdo, digamos assim, da mensagem. Bem, e aí o Barthes começa e aplica uma distinção que nós já vimos a essa mensagem. Toda mensagem publicitária, mensagem literária, enfim, toda mensagem, todo ato de comunicação, segundo o modelo lá do Saussure, envolve duas esferas. Todo signo, portanto, todo elemento significativo envolve duas esferas, o significante e o significado. Para usar uma terminologia de um outro especialista, envolve o plano da expressão e o plano do conteúdo. Com a mensagem publicitária não é diferente, mas, no entanto, a mensagem publicitária, segundo o Barthes, ela já se apresenta em uma certa duplicidade. A mensagem publicitária, na verdade, contém duas mensagens. E o Barthes vai tentar mostrar essas duas mensagens, como elas funcionam e como é a relação entre essas duas mensagens que constitui a essência, não é? É justamente nos recursos disponíveis ao publicitário para conjugar, para imbricar, para utilizar aqui um termo do Barthes, essas duas mensagens, é nisso que consiste a expertise, a arte, portanto, da publicidade. Bem, ele toma duas sentenças tomadas de campanhas publicitárias da época, de um óleo de cozinha chamado Astra e de um sorvete chamado Gervais. Então são dois slogans que ele toma para análise: cozinhe de ouro com Astra e um sorvete Gervais e derreta de prazer. São essas duas mensagens. Notem que esse foco mais restrito, mais circunscrito do semiólogo exige essa análise imanente da mensagem publicitária, deixa de lado inclusive os frascos, as embalagens, os cartazes nos quais essas frases estão inseridas. Portanto, o foco aqui é bem restrito e se concentra na mensagem linguística propriamente dita. Bem, ele comenta, como eu falei, que esses dois slogans, qualquer mensagem publicitária, portanto, mas no nosso caso mais especificamente, esses dois slogans comportam como que duas mensagens. Bem, a primeira dessas mensagens, vamos examinar aqui, né? Cozinhe de ouro com Astra e o sorvete Gervais e derreta de prazer. A primeira mensagem é basicamente a mensagem literal, o conteúdo literal que está ali. O conteúdo, portanto, da denotação. E aí, nesse ponto do texto, o Barthes recorre a um exemplo que não sei se funcionou bem para mim, vocês me dizem depois o que vocês acharam, né? Para tentar mostrar como essa primeira mensagem pode ser melhor isolada da segunda mensagem, como essa primeira mensagem, que é a mensagem denotativa, literal, pode ser separada da mensagem conotativa. Ele imagina o exemplo de um índio, o exemplo de um marciano, que dominam muito bem a nossa linguagem, no caso aqui a língua francesa, ou seja, conhece um vocabulário relativamente amplo de palavras e conhece a sintaxe, conhece as regras de combinação dessas palavras, e esse índio, esse marciano, conhecendo a linguagem, conhecendo a língua francesa ou a língua portuguesa, mas ignorando praticamente tudo sobre nossos aspectos relativos à culinária, à alimentação, à propaganda, à publicidade. Se ele ouvisse essas duas sentenças, se o índio e o marciano ouvissem, portanto, esses dois slogans, eles iam tomar provavelmente, segundo o Barthes, esses slogans em seu sentido mais literal. Ou seja, as duas figuras, o índio e o marciano, iam interpretar a primeira mensagem no sentido de uma ordem, de uma prescrição para se dirigir à cozinha e produzir algum alimento com óleo Astra, e esse procedimento vai resultar invariavelmente em um material, um tipo de comida muito semelhante ao metal ouro, em sua crocância, em sua cor, talvez. Em relação ao sorvete, o marciano vai levar isso no sentido literal, que se ele ingerir, e o índio provavelmente também, se ele ingerir esse sorvete, ele vai sentir um prazer extremo e automaticamente, simultaneamente a experiência desse prazer extremo, o próprio ser dele vai se diluir, ele vai se desfazer, assim como um sorvete se desfaz. Bem, essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem, segundo Barthes, ela é a mesma, ela não tem tanta importância, digamos assim, no trabalho da publicidade, no trabalho criativo do publicitário, na medida em que todos os slogans publicitários, toda a mensagem publicitária, ela tem um sentido, por assim dizer, global, um sentido, portanto, conotado,
que significa simplesmente que aquele produto em questão é o melhor possível. Esse segundo sentido, essa segunda mensagem conotada, ela aponta simplesmente para a excelência do produto em questão, que aquele produto em questão é o melhor possível. E o significante dessa segunda mensagem nada mais é do que a mensagem primeira em sua totalidade. E óbvio, essa mensagem primeira em sua totalidade, ela é composta, ela é construída, ela é escrita, portanto, de acordo com as mesmas regras da poesia, de acordo com as mesmas regras que pautam a construção de expressões que tocam no imaginário popular, que tocam na psique, por assim dizer, de uma dada cultura, de uma dada pessoa imersa em uma certa cultura. Bem, se a gente recorrer aqui a um esquema, como se as duas mensagens estivessem representadas aí. A primeira mensagem, a mensagem denotada, está aí de uma maneira mais clara, e com a cor mais escura, a segunda mensagem, a mensagem conotada. Bem, a primeira, o significante dela são os slogans, né? Na primeira mensagem, o elemento de expressão, portanto, é simplesmente cozinhe de ouro com astra, ou um sorvete gevé e derreta de prazer, e o significado é o significado literal, que a gente já comentou, ou seja, aquilo que o índio, aquilo que o hipotético marciano tomariam como o sentido literal dessas mensagens. Portanto, essa mensagem no sentido global, composta por seu significante e seu significado, constitui o significante dessa segunda mensagem, que é a mensagem conotada, e o sentido dela, o significado dela, portanto, aponta simplesmente para a excelência do produto. Bem, essa segunda mensagem, na medida em que ela é a mesma para toda a mensagem publicitária, a ênfase da análise, a ênfase, portanto, do trabalho do publicitário incide justamente sobre a primeira mensagem. O trabalho da primeira mensagem e como essa primeira mensagem conduz melhor, naturaliza melhor, imbrica de uma maneira mais eficaz essas duas mensagens, é isso que vai garantir a boa publicidade, a eficácia maior de uma mensagem publicitária do modo geral. Bem, deixa eu voltar aqui, porque quem assistiu lá o vídeo do texto Mitologias, quem assistiu a aplicação dos conceitos lá de mitologias, aquela exposição A Grande Família dos Homens, vai reconhecer aqui esse esquema. É muito parecido com a questão do mito, né? Quando o Roland Barthes fala em mito, ele está falando em duas mensagens, como que conjugadas. Porém, a grande diferença aqui para o Barthes é que na publicidade a segunda mensagem, a mensagem conotada, não está escondida subrepticiamente, por assim dizer, na primeira mensagem. Ela está francamente colocada como tal, na medida em que, diante de qualquer mensagem publicitária, nós sabemos do que se trata, nós sabemos do que o que está em questão ali, que é vender o produto. E, no entanto, nós nos deixamos enfeitiçar pela eficácia dessa mensagem, pela construção dessa mensagem. Bem, nesse momento do texto, dada a importância desses sistemas conotados, dessas duplicidades de mensagens que caracterizam por Barthes a nossa civilização como um todo, a civilização contemporânea como um todo. E a publicidade se oferece como um exemplo interessante na medida em que, como nela é franco esse relacionamento entre as duas mensagens, entre a mensagem denotada e a mensagem conotada, ela pode servir como um modelo, ela pode nos oferecer determinadas intuições a serem aplicadas em outras áreas, em outros ramos da cultura, no qual essa duplicidade de sentidos, de mensagem vão estar presentes também. Bem, na sequência, o Barthes começa a comentar sobre o que acontece com a pessoa que recebe essa dupla mensagem, não é? Por que simplesmente o publicitário não afirma de maneira simples, comprem o óleo Astra, compre o sorvete Gevé? Bem, talvez num primeiro momento o publicitário pode afirmar que, bem, a linguagem da denotação ela funciona de maneira mais eficiente para persuadir, para convencer, para desenvolver um argumento. Mas logo em seguida o Barthes vai dizer que isso funciona, não é?
não se diz dessa maneira tão direta na primeira mensagem, porque a função dela é justamente naturalizar, não simplesmente emitir uma prescrição, uma ordem imperativa, compre o óleo, compre o sorvete, mas ela quer criar um efeito tal que torna-se natural comprar o sorvete e utilizar aquele óleo, né? Justamente essa motivação comercial se torna atenuada. Nós sabemos que é disso que se trata, né? Ela se torna, no entanto, atenuada pela habilidade com a qual o publicitário constrói essa primeira mensagem, que remete a essa segunda, né? Então, por exemplo, mexer com o imaginário, não é? Substituir esse conteúdo banal, compre alguma coisa, justamente por esse efeito que está ligado aos recursos da língua, aos recursos da linguagem, aos recursos, portanto, da poesia. Bem, e o Barthes continua, deixa eu beber um pouco d'água aqui, e justamente tentando mostrar que a eficácia, a boa publicidade, vai ser simplesmente aquela publicidade que sabe acionar, que sabe mobilizar uma maior quantidade de recursos poéticos, uma maior quantidade de elementos do imaginário. E isso vai conduzir a uma sedução maior do slogan publicitário. Bem, a mensagem publicitária é aquela que vai ser mais polissêmica, aquela que vai ter mais duplicidade de sentidos, não é? É aquela que vai enriquecer a linguagem, enriquecer justamente essa imbricação entre a primeira e a segunda linguagem com esses recursos que vêm do imaginário popular. Bem, por exemplo, faz parte da tradição poética, faz parte da tradição retórica, dos recursos construídos, não é, do tesouro, de uma grande manancial que são as linguagens humanas, as línguas humanas, por exemplo, determinadas metáforas. Por exemplo, essa metáfora de que um prazer muito intenso aniquila o sujeito que experimenta esse prazer, e associar, portanto, essa metáfora antiquíssima, muito frequente na poesia de todos os tempos, à venda de um produto, constitui uma boa publicidade para o Barthes, na medida em que ela aciona uma quantidade maior de elementos que estão no nosso imaginário poético, estão no nosso imaginário cultural, por assim dizer, não é? E óbvio, essa é mais clara, a ideia de que algo que tenha um extremo valor esteja necessariamente associado a um de metais que tem o maior valor é muito antiga. Por isso, cozinhar o óleo Astra produz uma cozinha de ouro, na medida em que o ouro é o metal mais precioso. Além disso, de ser mais precioso, ele remete a uma certa crocância pela sua cor, pela sua textura e assim por diante. Então é mais ou menos nessa linha que o Barthes vai encarar a mensagem publicitária, e essa é uma das riquezas, essa é mais um dos exemplos que mostram por que o Roland Barthes teve tanta profusão, foi lido em várias áreas diferentes. Esse texto foi muito influente, é um texto talvez já antigo, de 1963, como eu falei, mas influenciou diversos estudos sobre publicidade, auxiliaram a produção de novos slogans, de novas campanhas publicitárias. E o bacana do Barthes é que ele se volta para esse fenômeno, que muitos vão a princípio criticar. Olha, os publicitários estão colocando essa habilidade deles para vender, a arte deles está, de certa maneira, mercenária, está sujeita a interesses mesquinhos comerciais, mas o fato é que o Barthes, nessa análise imanente, ele quer mostrar como é rica a arte, vamos assim dizer, do publicitário, como ela, na verdade, se aplicam a ela. A publicidade está sujeita aos mesmos critérios que a poesia sempre esteve sujeita desde os tempos mais antigos. Portanto, espero que não tenha ficado longo, espero que tenha ficado claro. Se você assistiu até aqui, por favor, dá um like, dá uma curtida aí. Agradeço aí a compreensão e a atenção. Um abraço, até a próxima.